Muito boa noite, Brasil. Começando mais um Vejam Só pela Rede Internacional de Televisão, também canal 95 da Sky. Olha só, Vejam Só, hoje vai discutir um assunto muito caro às pessoas, não é? Todo mundo casa, todo mundo constitui relacionamento, tem expectativa de que perdure. Ninguém trabalha com expectativa de que um relacionamento termine. Nosso querido Vinícius de Moraes já dizia que o fim de todo amor é o sofrimento. E eu descobri aqui, conversando com os nossos convidados, que além do sofrimento tem a questão da divisão dos bens. Tema de hoje, do Vejam Só. Na separação de um casal, o que deve ser priorizado, sentimentos ou finanças? A enquete que você vai encontrar lá no site do Vejam Só é a seguinte: por que, durante o processo de separação, as pessoas priorizam os bens materiais? Primeiro, porque não querem perder o que já foi conquistado. E segundo, porque faz questão de ferir a outra pessoa que não correspondeu ao amor dado. E aí? Aliás, eu gostaria de ter a participação das mulheres, porque fica sempre aquela impressão de que discussão no que envolve bens, quase sempre não é partem das mulheres. Há quem diga justamente o contrário. Olha, não tem nada a ver, os homens que são mais apegados às questões materiais se preocupam mais com isso no momento da separação. Então aguardo a sua participação, seja via e-mail, seja via telefone, porque como você já sabe, o Vejam Só está no ar. Muito bem, quinta-feira, 18 de fevereiro de 2010, começando mais um Vejam Só pela Rede Internacional de Televisão e, como já disse, também pelo canal 95 da Sky. Vejam Só hoje, como eu disse, discutindo o assunto que, como sempre, né, os temas polêmicos do Vejam Só prometem dividir opiniões. Na separação de um casal, o que deve ser priorizado, sentimentos ou finanças? Eu gostaria de agradecer os inúmeros e-mails dos amigos, sempre parabenizando o programa, a produção, os destaques que têm sido dados no decorrer da semana, e a sua participação, claro, é fundamental. Você pode participar via e-mail www.richtv.com.br/Vejam Só, também via telefone DDD 11 3337 5886. Nós vamos ouvir o recadinho da Jo Rezende, daqui a pouquinho a gente está de volta. Minha amiga e meu amigo, hoje eu estou aqui para te dar uma dica assim que você vai adorar. As mulheres principalmente, hein? Passaram por escova definitiva, progressiva, amaciamento e os cabelos estão despencando. Você não sabe mais o que fazer. Olha só, a minha dica de hoje é um kit que eu tenho de tratamentos para cabelos todos danificados, não só de mulher, hein? Os homens também. Os homens são estressados, cansados e os cabelos estão vindo no chão e eles não sabem mais o que fazer. Chegou a sua solução. Os meus produtos são todos naturais, você vai adorar os meus produtos. Eu tenho 3 kits, cada um para um tipo de cabelo. Temos para cabelo seco, para cabelo normal e para cabelos oleosos. Você pode ligar, marcar uma avaliação, é totalmente gratuita. Basta você ligar no 0 operadora 11 5083 2549. E você que não é de São Paulo, você pode pedir pelo meu e-mail jrzestetica@terra.com.br e esses produtos vão chegar na sua casa pelo correio. Eu tenho certeza que você não vai mais ficar triste com o seu cabelo. Gostaram ainda da minha dica de hoje? Ou se gostamos, se você pode concorrer a um desses kits, não é? É muito simples, é muito fácil. Quando manifestar a sua opinião ou quando ligar, converse com a Ana e diga: olha, eu gostaria de concorrer a um desses kits da Jo Rezende. Quem for sorteado em São Paulo passará por uma avaliação gratuita lá no ateliê da Jo e sai de lá com o kit, não é? Específico para o seu tipo de cabelo. Quem for sorteado fora de São Paulo recebe esse kit via Correios, como normalmente a gente tem feito aí no decorrer das semanas. Aliás, hoje é quinta-feira, é dia de sorteio, né? Você tem até o final do programa para participar. Bom, gente, eu tenho o prazer de receber aqui para nos ajudar nessa discussão, que não é fácil e eu tenho certeza que vai polemizar, o doutor Antônio Carlos Donini, ele que é advogado. Aliás, tem um livro, se os meninos puderem dar um close aqui, viu? Um dos meninos, isso aqui, ó. Olha só, já é bem provocativo para vocês terem bem a noção do que a gente vai discutir aqui. Meu bem, meus bens. Doutor Antônio Carlos Donini, né? Um livro que ele vai discorrer daqui a pouquinho para a gente sobre o conteúdo.
E é uma frase que comumente as pessoas repetem, né? Que no início do relacionamento é meu bem e no final meus bens. Agradeço a gentileza, viu, doutor? Ter atendido ao convite. Muito é um prazer recebê-lo aqui. Não ter tempo para polemizar. Recebo também com muito prazer, com muita honra, a doutora Maria Estela Junqueira Rebouças, ela que é psicóloga. Também agradeço a gentileza de ter atendido ao convite. Obrigada, é um prazer recebê-la aqui. Boa noite. Muito bem, e você já sabe, participação via e-mail, participação via telefone. Antes nós vamos acompanhar a matéria feita pela nossa produção e daqui a pouquinho a gente começa o debate. Os casais brasileiros nunca se separaram tanto quanto nos últimos tempos. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografias e Estatísticas, o IBGE, o número de divórcios cresce com o passar do tempo. É como se a cada ano ele batesse novos recordes. Segundo a última pesquisa divulgada pelo órgão, 188 mil casais pediram o divórcio. É como se para cada 5 casamentos houvesse um divórcio. E entre tantas histórias de separações está a de Rubens. Ele foi casado por 22 anos e teve 2 filhos. A sua história de amor terminou há 4 anos, quando ele e sua antiga esposa optaram pelo divórcio. Para ele, na hora da separação, o mais difícil foi ter que sair de casa. Você tem que deixar seu quartinho, você tem que deixar suas coisas, a cama que você dormia, os seus filhos ficam lá, aí você vai para um lugar e fica sozinho. Esse momento é difícil. Em um divórcio, não importa de quem tenha partido a iniciativa. As cicatrizes são inevitáveis e, em alguns casos, os desentendimentos por bens também. Já no caso de Rubens, em sua separação, ele disse que priorizou os sentimentos e não as finanças. Não adianta um querer o outro, que no fundo a gente sabe onde a gente errou. Você vai estar enganando a si mesmo. Então, esse foi um cuidado que eu tomei. Rubens é apenas um exemplo, entre tantos outros, de pessoas que, por um motivo ou outro, abrem mão de uma união instável para tentar seguir suas vidas sozinhas. Mas, e para você? Os casais que estão se divorciando devem priorizar os sentimentos ou a questão financeira. Este tema será discutido agora no Vejam Só. Tema polêmico. Aliás, se a doutora Maria Estela me permite, queria começar com o doutor Antônio. Eu queria que o senhor falasse um pouco do livro, até para as pessoas se situarem, quando a gente fizer referência a ele, o doutor Antônio, do que especificamente o livro trata. Evidentemente, de casos de separação e da legislação, mas o que diferencia esse livro dos demais sobre esse assunto? O livro trata do casamento, mas da ilusão, da expectativa do casamento e das picuinhas da traição, dos motivos que levam à desunião. Então, de uma forma bem clara, prática, nós tentamos mostrar desde o início, quando a personagem com 16 anos queria casar e os motivos pela qual ela queria casar e toda uma consequência de uma escolha, não de um parceiro errado, mas dela não estar preparada para uma união tão séria que é o casamento. Quer dizer, me parece que o senhor passa aí por situações muito comuns em relação a qualquer outro relacionamento, né? Quer dizer, a escolha, as expectativas que a pessoa tem e o que acontece depois, quando a separação já é um fato. E é uma questão muito discutida aí, é por que as pessoas se casam. No passado, elas tinham medo de ficarem sozinhas, né? Há uma discriminação em relação à solteirice. Então, nós casávamos para não sermos discriminados, porque assim faziam nossos pais, porque assim era a sociedade, era uma regra. Então, tínhamos que casar, tínhamos que passar por um matrimônio. E por essa necessidade do casamento, muitos cometem erros, né? Porque acabam casando, não porque gostam, vão amar ou estão amando a parte contrária, o companheiro, a companheira, mas porque elas não querem mais estar naquela situação de solteiras, né? Precisam ter filhos, precisam constituir uma família, toda essa pressão da sociedade
faz com que os casamentos, muitas vezes arranjados, não deem certo. Hoje, o que liga a relação, o que promove a união é o afeto, é o amor. E antigamente, o que fazia com que um casamento permanecesse era a tolerância, era o medo de se separar. O separado era também discriminado. Esse é um aspecto interessante que eu acredito que a doutora Maria Estela vai sentir muita vontade para comentar. Homens e mulheres têm expectativas diferentes em relação ao casamento e isso também se verifica na separação, doutora Maria Estela? Eu acho que sim. As garotas que me perdoem, mas elas ainda estão de branco, com buquê na mão, procurando o seu príncipe encantado, e não necessariamente um homem. E o homem já, você vê assim, se pega uma entrevista de alguém assim, a pessoa fala, Deus me livre casar, como se fosse assim, uma guilhotina, como se fosse alguma coisa horrorosa. E sempre o homem valoriza que ele tem que aproveitar bastante, né? E esse aproveitar bastante é uma coisa questionável, né? Porque o que é aproveitar, né? Aproveitar é você estar feliz no que você está fazendo naquele momento, com ou sem uma outra pessoa junto. Mas essa é uma criação também, não é, o doutor Maria Estela? Quer dizer, o homem é criado para resistir ao casamento o máximo que ele puder. A mulher para casar o mais cedo que puder. O mais cedo. Então, aí já começa uma discrepância, né? Então, como é que vai? Se o homem ele é criado para casar mais tarde e a mulher quer casar mais cedo, então aí já vai ter um conflito de interesses, né? Mas o que eu vejo assim, de mais problemático num casamento, onde o casamento começa a se perder, é quando cada um quer que o outro faça para si e não quer abrir mão disso e pensar que é ele que tem que fazer pelo outro. Você quer até no programa anterior, talvez estavam falando daquele filme Prova de Fogo. É um filme bem realmente interessante porque ele trata disso. Quando as pessoas querem consertar as coisas, elas querem que o outro conserte para elas. Né? Então, se você mostra que a pessoa está fazendo alguma coisa que provoca uma destruição, em seguida fala, mas eu fiz isso porque ele fez aquilo, eu fiz isso porque aquele falou aquilo. Tem sempre uma ligação de causa e efeito e a destruição daquela pessoa ela está causando porque ela foi destruída primeiro. Não vem ao caso quem fez primeiro, se é troco, se é ataque, isso não importa. O que importa é quem é que vai abrir mão disso e começar a fazer pelo outro. Muito bem, então como é típico do Vejam Só, sempre está provocando, para a gente apimentar a discussão aqui, hoje a gente vive numa sociedade em que a mulher tem uma participação no mercado de trabalho muito maior, ela já não tem mais aquela estrutura de dependência que ela tinha, sei lá, 30, 40 anos atrás, não é, o doutor Antônio? Então, quando você coloca uma enquete como essa, perguntando se numa separação de casal o que deve ser priorizado, se sentimentos ou finanças, quem tem uma tendência mais machista vai dizer as mulheres se preocupam mais com a questão dos sentimentos, os homens com as finanças. E, justamente para provocar, o que a gente percebe, e a matéria foi destaque nesse sentido, é que os homens, teoricamente, perdem mais, eu não sei se o senhor vai concordar comigo, em relação à separação. Por quê? Ele se acostuma com a mulher cuidando dele durante toda uma vida, não é? Ele trabalha para constituir patrimônio para a família, criar os filhos, é o sofá que ele compra para casa, é o televisor, aquela coisa toda. Quando ele separa, o que acontece com ele? Ele vai morar, se ele não tiver parente, ele vai morar numa pensão ou vai alugar um apartamento, vai ter que se reestruturar completamente, vai ter que pagar por serviços que em casa ele tinha ali, bem ou mal, muito facilmente, e ainda corre o risco, se ele tiver filhos menores, de pagar pensão alimentícia. Sob esse aspecto, talvez o homem tenha razões para se preocupar mais com as finanças quando da separação, doutor Antônio? Olha, Clésia, eu vou fazer uma observação na pergunta. A prioridade na separação, sempre, são os filhos. Os filhos? Os filhos. Principalmente menores. E eles que devem e são realmente
o problema ou a solução. Essa questão do homem e da mulher, a forma de ver a separação, o homem é mais acomodado. Por tudo isso que você falou. O homem, ele precisa de uma mulher para atrair. A mulher precisa de uma motivação. Eles têm uma relação sexual diferente. O homem, muitas vezes, para manter o relacionamento, o casamento, ele até se utiliza de traição, essas traições físicas, né? Simplesmente. E ele passa a ter a casa como a mulher que cuida dos filhos, o lugar onde ele dorme, onde ele come, e isso para ele tá bom. Mas a estatística diz que quando a coisa fica insuportável, é a mulher que dá mais início, que toma a iniciativa de buscar a separação. Justamente porque ela esteja incomodada, há uma relação de insuportabilidade, mas por conta, não às vezes da partilha dos bens, porque a partilha dos bens é uma coisa, é um cálculo aritmético. Olha, qual é o regime que você casou, você tem isso, eu tenho aquilo. Ah, mas eu não quero dividir o pouco que eu tenho, então eu vou suportar você para poder desfrutar do patrimônio que nós construímos. Mas o caso mais específico de suportabilidade numa relação é por conta dos filhos, né? Porque essa questão da partilha, da guarda compartilhada, de direito de visitas, nós sabemos que causa um trauma. Mesmo sendo uma separação amigável, não deixa de trazer trauma aos filhos, né? Então, quando os filhos estão crescidos, quando não há problema em relação a essa prioridade que seriam os filhos, aí vem a questão da partilha, porque o sentimento já não existe mais, o sentimento... Aquele sentimento que fez com que o casal se juntasse não existe mais. A rotina, o dia a dia, já fez com que aquele sentimento seja um outro, né? Passou aquela amizade, aquele companheirismo, mas o que envolve aí a questão de finanças, como a mulher, como você muito bem disse, ela alcançou o seu espaço no mercado, a tal ponto que daqui a 10 anos ela terá maioria no mercado de trabalho. Não em termos de valores, de salário, porque ainda aqui ela tem que conquistar, mas em termos de espaço no mercado ela vai ser maioria. E hoje em dia é mais fácil, dificilmente o homem vai ter medo de se separar porque a mulher venha a pedir uma pensão. Em relação aos filhos, sim, mas a mulher geralmente vai ter dificuldade de pedir pensão alimentícia para o homem, ao menos que esteja numa idade avançada e ela não tenha locação, não tenha espaço no mercado de trabalho, aí ela provando a necessidade e a possibilidade do ex-marido, ela vai poder pedir a pensão alimentícia. Não é fácil, não é fácil. A questão dos sentimentos, doutora Maria Estela, a senhora imagina que, do ponto de vista masculino, ele também pese? Eu conto sempre uma história, de vez em quando a gente trata de direito de família aqui no programa, eu destaco uma história de um amigo que foi casado 30 anos com a mesma mulher e ele estava vivendo uma rotina, já não havia realmente um relacionamento da maneira como a gente entende. E ele resolveu separar. E foi tão rápido que ele contou duas historinhas para ilustrar. Ele disse, olha, eu tinha só para comparar os dois assuntos, ele disse, eu tinha um limite que dava para comprar um carro zero no meu cartão de crédito. E um dia eles mandaram uma fatura que incluía uma anuidade, sei lá, de R$80, R$100. E eu não gostei e resolvi blefar. Eu liguei para a operadora e disse, olha, vocês mandaram anuidade, eu não pagava anuidade e eu quero cancelar o cartão. E a atendente falou, só um minuto. Quando voltou, a menina disse, olha, o cartão do senhor foi cancelado. Aí disse, eu gelei, porque não era, eu só estava blefando. Aí ele conta a história do casamento. A história do casamento também era essa. Ele estava num relacionamento ruim e ele resolveu chegar para a mulher e falou, olha, eu acho que o nosso relacionamento é insustentável e vamos nos separar. Como os filhos, né, filhos maiores, não envolveu questão de pensão alimentícia e nada, eles separam amigavelmente e tal, saíram um para cada lado. Ele disse, Veloso,
60 dias depois de separada que a ficha caiu para mim, por conta desses aspectos que a gente destacava na pergunta anterior. Olha, eu fiquei casado há 30 anos, todo o meu patrimônio foi constituído para a minha família. Eu saí de casa e tive que recomeçar com 60 anos de idade a minha vida, do zero. Então, um péssimo negócio. Sob esse ponto de vista, a senhora imagina que os homens levem em conta menos os sentimentos na hora da separação do que as mulheres? Quer dizer, as mulheres, o doutor destacava aqui, são mais objetivas, quando elas decidem é sinal de que a coisa já foi muito mais pensada? É que às vezes a pessoa, naquele momento, ela decide porque ela pensa que aquilo é uma decisão. Mas aí passa o tempo e ela às vezes descobre que ela era muito mais ligada do que ela gostaria, do que ela sabia, do que ela pretendia ao parceiro ou à parceira. Né? Às vezes não é só o desconforto porque você teve que alugar um apartamento, porque você teve que sair da sua cama, mas talvez porque aquele fosse o seu lar. Não a casa, o lar. E às vezes as pessoas não se dão conta que ainda estão ligadas e pensam que estão desligadas e vão embora. E depois elas descobrem que não era bem isso que elas queriam. Até porque não trataram das coisas que realmente estavam incomodando. Às vezes blefa para ver se consegue subjugar às vezes está blefando outro, até né? para si mesmo. Às vezes está blefando para si mesmo. Às vezes acha mesmo. Né, você vê assim, relacionamentos que estão estagnados há muito tempo, de repente um resolve que vai embora. O outro entra no emagrecimento assim, depressivo terrível e você fala com a pessoa fala assim, eu não sabia que eu gostava. Porque a pessoa vai entrando num conforto que a própria mente da gente cria de achar que eu vivo bem sem ele, ou eu vivo bem sem ela, eu me basto, eu vou dar a volta por cima, eu vou isso, eu vou, e começa a tirar o parceiro da vida. Quando você começa a tirar o parceiro da vida, o parceiro começa a aprender a viver sem você. Quando ele vai embora, geralmente é assim que a mulher age. Ela vai aprendendo a viver sem o amor daquele homem. Mas recuperam muito mais rápido mas não é que elas recuperam mais rápido. Ela emagrece, corta o cabelo. Não, mas é que quando a mulher chega a falar, toda essa fase de sofrimento, ela já passou. Só que o homem está desligado, não percebeu. Ela vai se desligando, né? E vai se acostumando à indiferença sexual, vai se acostumando à indiferença amorosa, ela vai se acostumando e elaborando isso. Quando ela fala, vou me separar, a separação já está concluída. E muitas vezes o homem, depois que separa, ele cai em si mesmo de começar a emagrecer, de ficar mal, de sair chorando pelos cantos. Acontece. E aí a maioria das vezes não tem volta. Porque não... Ela já tentou de todas as formas salvar esse casamento. Mas fica... O homem tem mulher também faz isso, tá? Mas é uma característica masculina. Quando a mulher começa a falar, ele fala... tá. Concorda rápido para acabar o assunto, né? Ele se esquiva, ele não para e escuta qual é a queixa e vê se tem uma possibilidade de solução. E às vezes essa queixa que parece pequenininha, essa pequenininha soma com a outra, de repente tem uma avalanche ali. Né? E então, muitas vezes eu acho que os bens são usados para deflagrar, para assim, depurar o rancor, a raiva, a vingança, o orgulho ferido, o amor próprio estrupiado, porque quando chega num fim, alguém ali se machucou muito. Né? Se não for os dois lados, pelo menos um dos lados está machucado, senão estaria junto, né? E, às vezes, os bens são usados para isso, para expurgar todo aquele amargor, aquele ranço, né? Que foi ficando com o passar do tempo. Aliás, né? Essas são questões que nós vamos abordar no segundo bloco, que é a questão da legislação. Né? De que maneira a legislação que a gente tem hoje atualmente, hoje atualmente é ótimo que a gente tem hoje, facilita a separação e de que maneira isso é negativo para os relacionamentos. Por quê? Porque antigamente, me parece, a legislação permitia a questão da separação de corpos, aí tinha
todo um trâmite judicial, mesmo que não fosse consensual a separação. E as pessoas tinham um tempo para refletir. Hoje me parece que a legislação está sendo atualizada para que a coisa aconteça o mais rápido possível. Olha, vamos separar, tudo bem, se tem bens, não tem filhos menores, vão no cartório, resolve de forma rápida. Então isso acaba não permitindo que as pessoas tenham um tempo para discutir se o relacionamento ainda tem possibilidade de ser salvo. Não é? Então nós vamos falar dessa questão da legislação e da separação de bens efetivamente, de que maneira isso se processa na justiça hoje em dia, e me parece que o livro do senhor trata disso também. Bom, de toda forma, aguardo a sua participação, a enquete que você vai encontrar no site. Por que durante o processo de separação as pessoas priorizam os bens materiais? Pode ser que quem nos escuta nesse momento entende que não é nada disso, né? A enquete está lá, porque não querem perder o que já foi conquistado ou porque faz questão de ferir a outra pessoa que não correspondeu o amor. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Muito bem, estamos de volta com o Vejam Só pela Rede Internacional de Televisão, também canal 95 da Sky. Vejam só que hoje está discutindo o seguinte: na separação de um casal, o que deve ser priorizado? Sentimentos ou finanças? Eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Maria Estela Junqueira Rebouças, ela que é psicóloga, nos ajudando nessa discussão. Tenho o prazer de receber também o doutor Antônio Carlos Donini, ele que é advogado, também escritor, né? Lançando aí Meu Bem, Meus Bens. Eu tenho certeza que muita gente que nos assiste nesse momento vai ficar muito curioso em relação a esse assunto, porque, aliás, se os meninos puderem pegar aqui, olha só, vale a pena dar uma lida, até porque certamente o sujeito vai se precaver em relação a uma série de assuntos que ele pode enfrentar numa eventual separação. Eu tenho já uma série de e-mails aqui, agradeço sempre a audiência dos amigos telespectadores. Eu tenho a participação do Petrúcio, de Maceió, Alagoas. Ele está dizendo o seguinte: devemos priorizar os sentimentos, pois a separação é uma dor muito forte para o casal, principalmente quando se tem filhos. Aquele que quer a separação deve pensar que existem pessoas sofrendo por esse ato tão triste. Muito bem, é a opinião do Petrúcio de Maceió. Tem a Regina Lúcia, de Salvador, na Bahia, está dizendo o seguinte: eu acho que os homens, na maioria das vezes, ou quase sempre, tentam uma maneira de ferir a mulher na separação. E uma delas é tentar deixar a mulher em uma situação de humilhação, principalmente se a mulher foi sempre uma dona de casa e dependente dele. Principalmente se houver uma separação mal resolvida, ou seja, um amor frustrado da parte do homem. Tá certo, a Regina está dizendo aqui, viu, Ana, que estava com saudade da gente, que estava de férias. Muito bem, então um abraço para a Regina Lúcia de Salvador. Ela levantou uma questão aqui interessante, o doutor Antônio, não sei se o senhor concorda, que ela diz aqui o seguinte, que no caso de uma dona de casa, quer dizer, ela passa toda uma vida vivendo para os filhos e para esse marido. E aí no início do primeiro bloco, o senhor destacava, eu me lembro muito bem, o senhor dizia, olha, a questão fica um pouco mais complicada se essa mulher, ela, quer dizer, já passou um bom tempo nesse casamento, ela já não tem mais a mesma recepção no mercado de trabalho que ela tinha quando jovem, quando resolveu se casar, e aí a situação realmente fica um pouco mais complicada. Isso é um fato? O senhor verificou nas pesquisas que fez para o livro essa questão? Quer dizer, uma dona de casa, uma mulher que passou toda uma vida vivendo para a família, ela tem mais dificuldade para sair desse casamento? Totalmente. Não só profissional, pessoal. Ela casou e assumiu a condição nobre do lar, mãe dos filhos e marido, mas quando acontecer de encerrar, de acabar o casamento, ela está em desvantagem. E muitas vezes o homem deixa aquela mulher que cuidou da família, que educou os filhos, para procurar alguém da metade da idade da mulher. E a mulher já não tem si, né? o mesmo impulso, né, que tem o homem. Então a mulher leva uma grande desvantagem. Se ela, principalmente, cuidou somente da família e não se aperfeiçoou profissionalmente, se deixou a profissão para cuidar da casa. Hoje eu diria que é a minoria, mas no passado nossos pais, nossos avós, nossas mães não tinham o costume de trabalhar fora. Mas aquela mulher
hoje, ainda jovem, ou que está na idade de 40, 50 anos, que não tem espaço no mercado de trabalho, na separação ela vai estar em muita desvantagem, até na justiça, porque ainda juízes vê uma pessoa, uma mulher de 30 a 40 anos, ou 40 a 50 anos, como apta ao trabalho profissional e tem dificuldade na obtenção da pensão alimentícia. Entendi. Vamos ouvir nas ruas o que o pessoal pensa a respeito do que a gente está discutindo. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Na opinião do senhor, na separação de um casal, o que deve prevalecer? Os sentimentos ou as finanças? Deve prevalecer o sentimento. Sentimentos, com certeza. O sentimento é acima de qualquer coisa, né? Acima de dinheiro, acima de tudo, né? Então, acho que é os sentimentos, com certeza. O sentimento. Porque, em primeiro lugar, é o sentimento. As finanças a gente trabalha, a gente luta, a gente tem, não é? Perder hoje, ganhar amanhã, não é? Mas o sentimento fica, o amor, o carinho, a amizade, né? Na minha opinião, é isso. Tem pessoas que casam já nesse intuito, né? Dá o golpe, casa um pouquinho, daqui a pouco separa, leva o dinheiro. Mas pessoas que fazem negócio, não são um casamento em si. O casamento em si vem de Deus, que é a maior instituição que Deus criou, que é a família, né? Pessoas que casam com a intuição de ter uma família, de ter filhos e tudo mais, continuar o plano de Deus, aí sim, aí o sentimento, o casamento vai até o final. Isso é duro quando só um, né, se preocupa em manter a instituição do casamento, da família, e o outro não quer. E é óbvio que se há separação é sinal de que um dos dois não quer, não é? Não é? Dificilmente os dois ao mesmo tempo, no mesmo dia, resolvem se separar. É bem difícil, né? Deixa eu ouvir a Silvia, ela está ligando de São João do Meriti, no Rio de Janeiro. Alô, Silvia, boa noite. Boa noite, Veloso. Boa noite a todos. Alô, Silvia. E o que a psicóloga falou, junto com o advogado, eu sou uma pessoa divorciada e tudo que eles falaram, eu passei por esse processo. Eu casei e no meu casamento eu vi que meu ex-marido começou a ter muitos ciúmes de mim, saiu até do trabalho para ficar andando atrás de mim no meu serviço. Aí aquilo foi, né, como nós temos limites, eu falava com ele, mas você não pode deixar de trabalhar para ficar andando atrás de mim e tal. Quando eu tive um filho com ele, piorou mais ainda, que ele tomou posse e me achou que ele achou que era meu dono e ficou com mais ciúmes, aquela coisa toda. Aí o que eu fiz? Fiz igual a psicóloga falou aí, tomei uma atitude. Entrei com um divórcio, né? Porque eu superei realmente, a gente cresce quando vem filhos, a gente pensa muito nos sentimentos, e ele realmente continuou desempregado, com aqueles ciúmes, não quis me ajudar em nada. Eu criei praticamente meu filho sozinha, eu e Deus, e ele, naquela coisa de sentimentos, chorando, querendo retornar, eu fui e tomei essa atitude. Vamos divorciar, porque você também não tem responsabilidade nenhuma, mas eu creio que a prioridade que nós temos que dar no casamento é o sentimento. Porque os sentimentos, como deu as entrevistas na rua, né? O sentimento é importante, porque ele tinha que notar em mim que eu tive um filho. E que eu também sou mulher, eu gosto de ter carinho, de ter amor, de ter atenção, como a psicóloga aí falou, né? O homem, depois é que perde, como ele me perdeu, que começou a chorar, começou a correr atrás de mim. Aí já era tarde. Quando começou a esfriar meu relacionamento, quando eu parei de pensar nele, realmente a mulher, quando toma uma atitude, ela não tem mais sentimentos nenhum. É difícil. Quando a mulher, para mim, me desapegar dele, do meu ex-marido, foi difícil. Mas quando eu também tomei a atitude de me divorciar, não teve minha mãe, não teve ninguém. Não, mas você vai se divorciar, não faça isso. Eu falei, não, ele agora me cansou. Eu tenho que superar isso, eu tenho que ir à luta, porque agora eu tenho responsabilidade, eu tenho filhos. E ele deu sorte, graças a Deus, que eu sou uma mulher que não coloquei ele na prisão. Nunca pedi pensão a ele, criei meu filho praticamente sozinha, entendeu? E aí que eu podia, na época, colocar ele na prisão, não quis colocar. Eu tive esse sentimento por ele, entendeu? A mãe dele também, na época, ficou preocupada. Eu falei, a senhora pode ficar despreocupada que eu não vou colocar seu filho na prisão,
porque ele é o pai do meu filho e eu não quero que aconteça isso com o meu filho. Mais tarde ou futuramente pode vir a acontecer e eu não quero isso. Então houve sentimento, eu tinha muitos sentimentos por ele, entendeu? Mas tem realmente, as atitudes dos homens são de frios, calculistas, eles são egoístas, infelizmente eles são assim, agressivos. Ele nunca me agrediu fisicamente, mas o meu sentimento, ele me machucou muito mais, como se eu tivesse dado uma surra em mim. Porque o sentimento da gente, no começo, é lindo. Tudo é uma maravilha, tudo é quando eu casei de véu e grinalda, casei como manda a sociedade. Mas depois, a responsabilidade, quando começou a chegar, acabou. Então, o que acontece? Eu acho que o homem tinha que dar prioridade para o sentimento. Eles tinham que ter mais sentimento pelas mulheres, entendeu? Eles são muito assim, eles pensam muito no dinheiro. Eu até acredito que o meu ex-marido, na época, ficava mais andando atrás de mim. Hoje eu estou mais madura, eu até penso nisso. Por quê? Ele achava que eu queria o dinheiro. Tanto que ele saía do emprego e falava, você está pensando o quê? Que eu vou vou te dar pensão? Eu falei, mas eu não quero pensão, eu só quero que você me respeite como mulher, entendeu? E trabalhe. A gente tinha que viver uma vida, porque eu não casei de véu e grinalda, sair da minha casa, para depois retornar para a casa da minha mãe. Eu casei para ter uma família, para ter uma casa, para ter um homem. Nós mulheres, nós queremos o homem para nos proteger. Eu infelizmente ainda penso assim, eu estou divorciada há anos, não casei, até hoje eu continuo divorciada, nem penso em casar, porque eu queria um homem para me proteger. E realmente hoje está difícil encontrar um homem que proteja a mulher de tudo. Não é só na vida financeira, não. É no sentimento, chegar à noite, encontrar um bom marido, um companheiro que conversa, como a advogada, a psicóloga aí falou. O cara fica falando, não sei o quê, não dá a mínima atenção para a mulher. Aí depois, quando a mulher larga, perde, aí fica aí pelos cantos aí batendo cabeça, entendeu? Como meu ex-marido também não parou com ninguém, entendeu? Tá aí sozinho, batendo cabeça. Eu estou sozinha, mas eu me superei, consegui minhas coisas. Tudo que eu tenho é porque eu trabalho, graças a Deus, não posso reclamar de nada. Mas, infelizmente, os homens, não dão prioridade aos sentimentos, eles pensam realmente na vida financeira, tudo eles colocam dinheiro na frente. Eles esquecem que nós, mulheres, somos sensíveis. Eu, pelo menos, eu sou uma mulher super sensível, queria ter um homem para me proteger, me guardar, cuidar de mim. Ou mesmo eu chegando do trabalho, aí, como é que foi o seu serviço? Eu acho que eu sou até noveleira, no caso, né? Porque eu acho que não existe uma pessoa, Silvia, um homem que dê essa atenção para uma mulher. Hoje em dia não existe mais. Não existe. Eu acredito que existia na época, até da minha avó, homens que largavam família, largavam todo mundo e cuidavam. Existia traição, existia coisas ruins, existiam, mas eu acho que os homens, na época da minha avó, eles respeitavam mais as mulheres, eles davam mais assim, eles iam até o fim, tanto que tem homens hoje que até vão até o bodas de ouro. Hoje em dia não tem mais casamento que não chega nem a bodas de algodão, não chega nem um ano. Aliás, Silvia, deixa eu aproveitar a sua colocação. Aliás, o desabafo da Silvia, eu imagino que seja o reflexo de muita gente que nos assiste, Brasil afora, não é? Muita gente deve estar pensando certamente da mesma forma que ela, tenham ou não passado pela experiência. Agradeço demais, viu, Silvia? Silvia de São João do Meriti, no Rio de Janeiro. Foi muito contundente nas colocações dela. Eu tenho aqui uma série de e-mails. E aí, enquanto a Silvia dizia, eu ficava pensando aqui a respeito de duas coisas, o doutor Maria Estela. Uma, ela dizendo que às vezes o homem acorda muito tarde para a ideia de que ele perdeu alguém que era fundamental na vida dele, não é? E a outra coisa, eu fiquei pensando, a gente tem assistido aí nos noticiários uma série de agressões, é claro que são casos extremos, mas dá bem uma dimensão do tipo de comportamento masculino que a gente tem. Que é aquela história do cidadão que a mulher, né, já digeriu bastante a ideia de que ela não quer mais, ela se separa, ela toca a vida dela. E ele a persegue. E ele a persegue. Não é? Vai lá, mantém a mulher em cárcere privado. Porque ele não admite a perda do controle. Isso era meu. Como é que isso não quer mais ser meu? Isso não é gente, é isso. E aí usa até, se ele puder deixar a pessoa sem nada,
ele deixa. Isso é mais um comportamento masculino mesmo, de controle. Não tem nada a ver com amor isso. Tem a ver com controle. É o mesmo princípio do estupro. Não tem nada de sexual no estupro. Eu me imponho a você e você se humilha a mim, porque eu mandei. Eu tenho o poder, eu tenho a força. Esse é o princípio do homem que vai atrás. Porque como que sobreviveu sem mim? Ou como é que você vai sobreviver sem mim, não é? Não, eles perseguem as que sobrevivem. Porque as que não sobrevivem ficam, né? Que maravilha. As que não sobrevivem, as que sucumbem, né, ao misógino, né, que é o homem que odeia as mulheres, que os amam, as que sucumbem ficam, né, ficam sem autoestima, ficam depressivas, ficam mal, mas elas ficam. As que conseguem reagir desse tipo de homem, que graças a Deus, né, é uma minoria, que quando aparece um caso assim, ele aparece bastante, porque é muita violência. Mas o que ele não admite é ele não mandar mais. Ele não tem mais acesso, ele não pode entrar na casa na hora que ele quer e se ele quiser. Mesmo que ele aparecesse lá uma vez por mês, o resto do tempo ele estivesse na gandaia, a hora que ele quer entrar, ele entra e está acabado. É isso que ele não suporta. Ele perdeu o poder. Não tem nada a ver com amor esse homem. Né? Não se mata por amor, se mata por ódio. Do ponto de vista legal, o doutor Antônio, o que a mulher tem à disposição dela hoje? E vamos levar em consideração aquela mulher que teve um padrão de casamento de 30, 40 anos atrás. Quer dizer, aquela dona de casa, é a mulher que viveu para os filhos e em dado momento ela descobre que ela não é feliz, que ela não tem o respeito do marido e ela resolve dar um basta, não é? Que é aquele castigo que diz, olha, chega um momento que você diz, olha, para mim não dá mais. O que a legislação tem que permite a essa mulher resguardar seus interesses? Olha, Clésia, nós estamos falando dos sentimentos, né? Na fase da separação, o sentimento que mais aproxima é do ódio, é da raiva, é da frustração. Porque nenhum dos dois esperavam aquele momento. Quando eles escolheram entre si, escolheram o casamento, construir uma família, eles não contavam, não estavam esperando aquele desenlace. Então, esse sentimento de frustração acontece. Mas os motivos que fez gerar aquela separação, que pode trazer o ódio, a raiva. E quais são os direitos? Muitos têm aquele pensamento equivocado de que aquele que for culpado na separação perde os direitos. Não perde os direitos. Principalmente os direitos patrimoniais. Quem rege os direitos patrimoniais é o regime de bens. Se tiver apenas em união estável, aquelas pessoas com possibilidades de casar, mas procuraram se unir e não fazer o casamento normal, o regime é de parcial de bens. Então, tudo que construíram, tudo que compraram na mantença daquela relação, divide-se ao meio, divide-se metade para cada um. Agora, se casaram, aí poderiam ter escolhido 4 regimes, mas se no silêncio permaneceram, casaram no regime também de parcial de bens, que foi, a partir da lei do divórcio, passou a prevalecer. Então tem que tomar um cuidado em relação aos regimes do casamento que foi escolhido para aquela união. Mas esse é um embate que pode se prolongar durante muito tempo na justiça. Num primeiro momento, essa dona de casa que viveu para a família, ela tem algum resguardo judicial no sentido de, olha, se ele usa o poder econômico para me manter em casa e eu quero sair, existe algum resguardo para ela, mesmo no sentido da pensão alimentícia? O senhor dizia que era um pouco complicado, que os juízes hoje em dia têm resistência a conceder a pensão alimentícia para mulheres em idade de aptidão para o trabalho. Eu vou dar um exemplo de um caso prático que aconteceu semana retrasada. Uma senhora de 69 anos descobriu que o marido tinha uma amante, né? E ela queria receber a metade do salário desse marido, que é de 12 mil reais. Então, ela achou que, pelo fato de estar casada com ele há 35 anos, ela teria o direito a receber 50% do salário dele.
Obviamente que não é assim, né? O máximo que o juiz, que a justiça vai dar de pensão é de 30% dos vencimentos do marido, né? Então, ela não teria mais como manter aquele padrão que ela vinha tendo. Porque... Isso é terrível para a mulher, né? Terrível. Então, a situação dela, tem vários bens para partilhar, tal, mas eu não vou poder mais morar no meu apartamento, porque o condomínio é alto, então eu vou ter que morar num lugar mais em conta, eu vou diminuir o meu padrão de vida. Agora, a mulher ela tem que sair de casa numa circunstância como essa, quer dizer, nesse mesmo exemplo que o senhor deu, quer dizer, para o homem, como ele tem o poder econômico, ele vai ficar em casa e a mulher vai ter que sair, procurar um lugar para viver? Quer dizer... Olha, é tudo uma questão de acordo, mas se não houver acordo, é metade para cada um. Aí eu sou condômino da minha esposa, da minha ex-esposa. Eu sou condômino, ou eu cobro dela aluguel, ou eu peço a venda judicial desse bem, porque eu não quero ser condômino da minha esposa, da minha ex-esposa. Então, eu não sou obrigado a ter uma sociedade com a minha ex-esposa. Então, deve-se vender o bem e partilhar a arrecadação daquele dinheiro. E se o clima entre eles já não é bom, quer dizer, como é que esses dois vão permanecer dentro de casa ainda discutindo a venda do bem? Não tem escolha que não tenha perda, na verdade. Se você escolher ficar casado, você tem uma perda. Se você escolher se separar, você tem outra. Mas não tem lugar ideal. Né? Toda vez que você faz uma escolha, você está abrindo mão de outras escolhas. Você está com esse terno, quando você deixou no guarda-roupa? Se você puser todos, você vai ficar mal vestido. Então, não tem escolha que não tenha perda. O que as pessoas têm que avaliar, o que elas estão dispostas a perder. Porque nem sempre a gente tem que avaliar o que a gente vai ganhar. Às vezes a gente tem que avaliar o que a gente suporta perder. E às vezes, num caso de extrema dificuldade dentro de casa, vale a pena perder alguns bens para ganhar paz de espírito. Para ganhar paz de espírito. Outras pessoas não. Se ele perder os bens, a paz de espírito dele vai. Então, tem pessoas que a paz de espírito está no apartamento ou na marca do carro. Para outras pessoas, está no espírito mesmo. Né? Tá na tranquilidade de não ser aborrecida de alguma maneira. Isso é muito pessoal. Muito bem. Eu quero agradecer demais, a Ana está dizendo que eu tenho apenas 1 minuto. Deixa eu fazer o sorteio da Jo Rezende, que eu queria fazer algumas considerações. Deixa eu pegar aqui, eu sempre pego o último, eu vou pegar o primeiro agora, vamos lá. O Marcelo, São Paulo, né, final do telefone 9297, Marcelo, São Paulo, 9297, acaba de ganhar, portanto, o kit da Jo Rezende. Bom, gente, eu quero pedir desculpas aos telespectadores, eu tenho uma infinidade de e-mails aqui. E é óbvio, o programa tem 45 minutos, nem sempre dá tempo a gente de colocar todas as opiniões. E é claro que eu leio uma a uma, com tempo. Mas eu queria dizer o seguinte, que eu sempre digo ao final dos programas aqui. A gente colocou os créditos do doutor Antônio, colocou os créditos da doutora Maria Estela. Aproveitem para pesquisar, não é? Para tirar dúvidas, para questioná-los após o programa, porque é importante, mesmo que você não viva uma situação de dificuldade no seu relacionamento, é sempre bom saber quais atitudes você pode tomar para não se ver surpreendido quando necessário. Então, os créditos do doutor Antônio estão aí, o doutora Maria Estela também. Aproveitem, agradeço a audiência, agradeço as participações. Forte abraço, até o próximo programa.